Então, boa noite. Nós estamos no nosso segundo evento sobre saúde mental materna. Hoje a gente vai falar sobre o enxoval emocional no período gravídico puerperal, né, com a Rayane. Então, é uma satisfação podermos estar promovendo essa palestra gratuita, para promover, prevenirmos também e promovermos saúde mental materna através da conscientização e também da informação. Prontinho, Rayane, se você já quiser compartilhar, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer, uma honra, privilégio. Uhum. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá, Ver se tá aparecendo, né? pronto. Agora tá tudo certinho. Tá, Ju. Então, eu vou iniciar, né, porque muitas pessoas vão ver a gravação. É um prazer poder falar desse tema, um tema muito especial, um tema que merece muita atenção dos profissionais de saúde mental. E para mim é um privilégio poder falar a respeito. E quando surgiu essa ideia do enxoval emocional, foi nas primeiras palestras que eu participei com a Thaís, e eu achei muito interessante o tema enxoval emocional. Por que o emocional, né? Porque normalmente as gestantes, as grávidas, quando descobrem a gravidez, pensam em tudo menos na parte emocional, né? Que é a parte que também vai sofrer transformações, que também vai se mudar ao decorrer das semanas, dos meses. E aí, quando eu vi esse tema enxoval emocional, eu achei ótimo, assim, perfeito. E aí, quem eu sou? Eu sou a Rayane Erdi, eu sou psicóloga clínica. Eu me formei na Universidade Estácio de Sá, no campus em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, na região serrana, né? Vocês devem pensar, poxa, ela está no Rio de Cascal, porque aqui é a região serrana. Então, aqui agora, na época de outono, está fazendo bastante frio, as temperaturas caíram muito, e por isso eu estou com cachecol. Então, eu fiz o curso de capacitação, psicologia perinatal, obstétrica e parentalidade com a Thaís, que foi imersão. E depois disso, eu comecei a virar palestrante por aqui, no online, já falei bastante vezes sobre esse assunto em outros lugares. E atualmente eu atendo numa clínica, em duas clínicas aqui na cidade, e também atendo online. Então, eu vou começar falando sobre gravidez, parto e puerpério, que de acordo, né, com a Organização Mundial de Saúde. Rayane, querida, Oi? é só porque eu acho que você tem que clicar aqui para ir passando o slide, ó. Você clica aqui Onde? embaixo no, naquele iconezinho de slide para ficar maior. Aí você vai É, só apertando para passar a setinha, tá? deixa eu me achar aqui. Pronto, é bem embaixo, do lado de onde tem o zoom, O Zoom, peraí. para poder ter como o pessoal acompanhar o seu slide. Tá mostrando pequeno, é isso? Tá mostrando só o primeiro aqui pra gente. Tá, peraí que eu vou me achar aqui, gente. Tá, Deixa eu ver onde que eu... Peraí que eu tirei, vou colocar de bem, novo. tranquilo. Boa noite, Amanda, também entrou agora. Pronto, Coloquei. Isso, pode ser aí também, pode. Aí você vem aqui embaixo, agora do canto do teu lado, acho que vai ser direito. Tem lá do ladinho do Zoom, lá embaixo, no canto inferior, tem um daqueles, um Ah, íconezinho. sim. É porque eu não tô vendo. Ah, O entendi. meu tá parecendo diferente. Deixa eu ver aqui. Será que é isso? Calma aí que eu vou me achar aqui. Tá ótimo. De qualquer forma, você pode ir pelo menos passando, clicando no slide pequeno mesmo, para ir passando. Isso, pronto, também dá certo assim, Mas viu? vocês estão vendo pequeno? Nós estamos vendo pequeno, mas está bem legível também. Então, tá. Eu vou deixar assim, só pra gente não perder tempo, pode Tá, ser? tranquilo, tá ótimo. Depois você vai, enquanto você fala, você pode ir olhando, é bem pequenininho. É um daquele mesmo que você clicou lá em cima, sendo um pequenininho do lado direito, mas você pode ir falando e depois você vai achando. Ah, sim. Peraí. Engraçado que não mostra. Coisa, né? Deixa eu ver se... Rapidinho, deixa eu só ver se é pelo aplicativo. E para mim tá mostrando grande.
Calma aí que eu tirei. Aqui. Tá mostrando? Tá mostrando? Continua pequeno? Ainda tá pequeno. Uhum. Mas a gente consegue ver bem. A gente consegue ver bem. Então tá. Então, depois, quem quiser o slide, eu posso mandar Tá também, ótimo. Tá que ótimo. aí vocês conseguem ver. Tá Então, bom. de acordo, né, com a Organização Mundial de Saúde, pensar na saúde mental de uma gestante significa três aspectos, né? O biológico, o mental e o social. E aí, né, qual que é o papel do psicólogo que atua com gestantes, com puérperas? A gente viu isso numa literatura, que o papel do psicólogo perinatal é proporcionar um espaço de escuta para que a gestante ela possa atribuir, né, o significado daquela fase, porque a maternidade e a gestação ela é muito idealizada, né, ela é toda no imaginário, ela está acontecendo de forma abstrata. Ainda não tem um bebê ainda não tem um bebê ali para ela ver e tocar, então ela acontece todo o tempo de forma abstrata. Então, o papel do psicólogo é ouvir essas idealizações, quais são as expectativas a respeito dessa gestação, como que está sendo essa gestação para a mulher. E aí ele fala aqui no final, que é exatamente porque toda gravidez tem uma história, que não existe gravidez ideal. Então, não vai existir uma gravidez 100% ideal, né? Sempre vai ter algum contratempo, porque depende da história, da forma que aquele bebê foi gerado. Enfim, eu não queria que vocês estivessem vendo maior. Mas então, e para a psicologia perinatal, né, para quem que não sabe, o que é psicologia perinatal? Né, a psicologia perinatal, ela deu seus primeiros passos no Brasil no final da década de 70, com a publicação da dissertação de mestrado da psicóloga Maria Tereza Maldonado, que esse livro é chamado de Psicologia da Gravidez. É um ótimo livro, ele tem muitos conhecimentos técnicos a respeito desse tema. Ela foi a precursora aqui no Brasil sobre esses estudos na área. Ela deu aula na PUC do Rio, ela é carioca também. Atualmente ela mora lá no Rio de Janeiro. E a Maria Tereza Maldonado, ela está viva ainda, porque quando a gente ouve falar, né, de que era da década tal, dos anos tal, normalmente a gente pensa que o autor nem está vivo, mas ela está viva, firme e forte, ela é palestrante, inclusive ela já participou de palestras com a Thaís, né, Thaís já participou de várias palestras sobre o tema com ela, e quem quiser conhecer sobre essa área, vai ouvir falar da Maria Tereza, porque ela foi realmente a que trouxe essa ideia de perinatalidade para o Brasil. E aí agora ela é conhecida em vários países, ela ficou muito famosa por conta desses estudos na área. Inclusive o meu TCC, que foi sobre puerpério, né, que a Thaís também me ajudou muito, eu falei sobre a Maria Tereza no meu TCC e eu conheci sobre ela. E quem quer saber sobre isso precisa ir atrás dela, dos livros dela. Ela escreveu mais de 40 livros, então ela tem uma grande contribuição na área, não só de perinatalidade, mas ela fala de relações familiares também. E ela é muito séria, muito. Então, qual é o papel do psicólogo perinatal? É de auxiliar a mulher em diversas questões emocionais, reconhecendo situações e sentimentos. E aí até coloquei aqui, por exemplo, no processo de reconhecimento da sua nova identidade, e especialmente de adaptação a esse processo de estranhamento do eu, da sua imagem física, psíquica, do seu novo lugar no mundo. Então, como eu falei, a gestação não é só o corpo que vai mudar, é a mente, as emoções, né? As transformações são muito rápidas no corpo, a gravidez é contada em semanas, mas e a parte psicológica e o emocional? Né? A gente tem o hábito de pensar, pelo menos eu, né, particularmente, tinha o hábito de pensar que toda gestante estava feliz e plena. E aí, quando eu comecei a descobrir sobre a psicologia perinatal e vi que não era bem assim, que normalmente a mulher ela estava atravessando aquele momento ou sem querer, ou ela não quis aquilo, ou não foi bem aceito na família a novidade da gestação, ou ela mesma não desejava ser mãe e aconteceu. Então, tem N situações que um psicólogo pode auxiliar essa mãe nesse processo das transformações psíquicas. Né? Então, a parte física é com o médico e a emocional é com a gente.
Por isso é tão relevante esse tema da psicologia, do enxoval emocional. É importante a gente conscientizar as mulheres gestantes, principalmente, que elas também precisam investir nessa área, que elas precisam investir em cuidados emocionais maternos, né, durante a gestação. Então, deixa eu ver aqui o próximo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a vida e a comunicação intrauterina. Então, o bebê lá na barriga da mãe, ele já sente o que está acontecendo, ele já é capaz de perceber o que está acontecendo no ambiente. Então, por isso, é muito importante que essa mãe seja cuidada, que ela atravesse esse momento sem grandes traumas ou sofrimentos psíquicos, que ela tenha com quem falar sobre o que está acontecendo ali, porque o bebê, ele sente tudo que ela está passando, né? Às vezes, a mãe está passando por um momento de raiva, um momento de estresse, não está sabendo se regular emocionalmente, então, tudo aquilo, o bebê lá no útero, ele está sentindo, ele está recebendo estímulos, ele está sentindo o que está acontecendo com aquela mãe. Então, ela precisa cuidar da saúde emocional por conta disso, o bebê, ele sente o que está acontecendo. E aí, eu até coloquei, né, que os primeiros relacionamentos entre a mãe e o bebê vão desde a concepção, passando pelo desenvolvimento do bebê no útero até o instante do nascimento. E mesmo antes de nascer, o bebê ele já possui a capacidade de sentir e receber afeto. Então, isso que eu falei, ele percebe tudo que está acontecendo ali. Se aquela mulher está passando por aquele momento com muitas turbulências, está atravessando aquela fase sem ter com quem contar, ela precisa de um suporte. E entende como que é importante o enxoval emocional? Porque tem a preocupação de decorar o quarto, de comprar roupinha, de pensar no carrinho de última geração. Existe a preocupação daquela mulher de escolher nome, tudo isso, claro que faz parte, né, do enxoval, mas também precisa fazer parte do enxoval emocional, né? E eu só quero ressaltar que não é para assustar as gestantes, as grávidas, porque nem toda gestação é de crise, nem toda gestação vai ter esses sofrimentos psicológicos, porque senão quem está aqui, que está bem na gestação, vai falar, poxa, mas eu estou tão bem, isso vai acontecer. A gente não generaliza nada na área da saúde mental, a gente não generaliza. Por quê? Cada um é único, tem a subjetividade, tem a história da gravidez, como eu falei anteriormente. A gente precisa conhecer a história daquela mulher e acolher. Então, não precisa ficar assim, mas está generalizando. Não podemos generalizar, né? É importante ressaltar isso aqui para não causar alarde, não causar pânico, enfim. Então, agora vem a parte do puerpério. O puerpério, quando eu estava na faculdade, eu vi falar sobre o puerpério no quarto período. Eu me apaixonei pelo assunto. É muito importante falar sobre puerpério em psicologia, na saúde mental materna, porque o puerpério é depois que o bebê chega. E aí que vem tudo, né? Porque lembra que eu falei que a mulher ela passa os 9 meses idealizando, é tudo abstrato, ela fica imaginando como vai ser aquele bebê. E aí tem o bebê que não chora nas idealizações, tem o bebê que não dá trabalho, que fica quietinho, o bebê de propaganda de margarina. Só que na vida real não é bem por aí. E aí tem o outro lado, né? Que a mídia não conta, que não é muito falado. E aí, quando aquele bebê chega e a mulher se sente totalmente despreparada, assustada, ela fica sem saber como lidar. E muitas vezes isso traz sofrimento, porque ela tem medo de ser julgada, e aí vem as opiniões alheias e mais uma série de coisas. Então, o puerpério é um momento que precisa de atenção também para as mulheres que estão atravessando as mães de primeira viagem, que pode ser assustador. E aí, o que é o puerpério, né? O puerpério, ele também é conhecido como resguardo ou quarentena. Antigamente, né, na época das nossas avós, das nossas mães, falavam muito de quarentena, de resguardo, mas agora, nessa nova geração, tem uma nova palavra, uma palavra técnica, que é o puerpério. Então, o puerpério é a fase do pós-parto, em que a mulher experimenta transformações físicas e psíquicas. E aí ela é chamada de puérpera. Então, eu tirei esse trecho do livro, O que Esperar Quando Você Está Esperando. É uma literatura incrível, eu recomendo muito para vocês que vão ter o bebê daqui a pouco, ou que já tiveram, que fala assim, o que esperar quando você está esperando. Então, a primeira sensação que a mulher experimenta após o parto é quase sempre de alívio e não de amor.
E de alívio por quê? De ver que o bebê é normal e que o parto acabou. Então, existe no finalzinho da gestação, ou em algum momento da gestação, um certo receio dessa mãe que está para gerar o bebê, para ter o parto. Será que o meu bebê vai ser saudável? Será que o meu bebê vai estar bem? Como que vai ser o parto? Então, isso traz muita angústia para essa mãe. E aí, nesse livro, ele traz essas situações assim muito esclarecidas. É um livro ótimo, procure, se você tem dificuldade nessa área, procure esse livro, leiam, se informe, porque a informação é tudo. Informação vai te deixar segura, vai diminuir a angústia. E, claro, procurar um profissional experiente na área que vai poder atravessar esse momento com você. Então, como eu falei, eu vou ressaltar, não precisem se assustar, meu puerpério vai ser isso, tal. Não generalizamos nada, tá bom? Então, aqui também é do livro Que Esperar Quando Você Está Esperando, né, que a forma da mulher reagir ao seu recém-nascido no primeiro encontro depende de muitos fatores. Então, lembra que eu falei das idealizações? Também faz parte das idealizações a mulher achar que o médico vai mostrar o bebezinho e ela vai morrer de amor e se apaixonar, vai ser mágico. Então, assim, faz parte das idealizações. E aí esse autor fala que esse momento, ele depende de vários fatores. A duração, a dificuldade durante o trabalho de parto, uso de medicamentos, preocupações alheias com o contexto. Então, assim, a gente não pode dizer, é normal, a reação é normal. Ele deixa isso claro no livro, a reação só é normal para a própria pessoa, porque vai depender da subjetividade dela, da história de vida. Então, aquela situação, aquele momento vai ser único, para cada uma vai ser de uma forma. Então, se a mulher está passando por um momento conturbado, um momento de crise, esse é o momento em que a psicologia perinatal pode auxiliar, para chegar o momento dela encontrar o bebê bem com ela mesma, bem emocionalmente. Então, assim, é muito importante. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Baby Blues, porque é muito importante a gente trazer a diferença entre o Baby Blues e a depressão pós-parto. É algo que confunde muitas mulheres, que trazem dúvidas. Muitas mulheres chegam lá no puerpério sem saber o que é e aí se desesperam. Então, eu achei relevante colocar nessa palestra o Baby Blues. O que é o Baby Blues? É uma inconstância emocional, hormonal, que é esperada e tem a ver com as adaptações e as perdas vivenciadas com a chegada da maternidade. Então, por que é perdas? Quando fala que perdas de quê? Né? Quando a mulher é mãe, ela vai perder alguma coisa, né? Ou um momento, ou ela não vai poder mais sair como saía. A vida dela vai mudar. Um filho, ele muda a vida de uma mulher. Então, são esses momentos que está escrito ali como perda. E aí é um processo adaptativo que está associado à tristeza, e a tristeza, né, está até aqui um sentimento básico, natural devido a essas adaptações, desculpa. Ocorre quando, né? Então, está ali cerca de 3 dias após a chegada da mulher em casa com o bebê. E aí podendo atingir um pico no 4º ou no 5º dia, geralmente com duração de 2 semanas. Então, está aqui entre parênteses, psicóloga Thaís Siqueira, porque foi a Thaís que ensinou isso para a gente na apostila do Imersão, e aí eu quis dar o crédito para ela, né? É uma definição clara e, ao mesmo tempo, bem explicada, então eu quis colocar aqui para vocês exatamente como ela disse. E aí, como que é a diferença, né, do Baby Blues para depressão pós-parto? Então, o Baby Blues, ele tem um choro fácil, instabilidade de humor, irritabilidade, né? Aquela mulher que nos primeiros dias com o bebê está se acostumando com o bebê, e aí o bebê chora, ela fica mal e chora. Tem a questão do parto, que o corpo está fragilizado, o corpo está voltando a se adaptar de novo, né? O parto foi um momento que separou os dois, então está todo mundo se adaptando, a mãe, o bebê, a família. E aí, qual é a diferença entre Baby Blues e a depressão pós-parto? Né? Então, a principal diferença é o tempo. O Baby Blues, ele costuma durar aproximadamente 15 dias, né? No caso ali, 2 semanas aproximada, e a depressão pós-parto não passa. Então, quando eu li essa definição também da Thaís, eu achei tão importante que ela ainda colocou, não passa. E aí, normalmente, essa mulher que está triste por muito tempo, ela vai se esconder.
ela não vai, não costuma ela denunciar que está mal, que está triste. Por quê? Nossa, mas o bebê é perfeito, está todo mundo achando lindo aquele momento, está indo visitar, está recebendo visitas lá. Ela não tem coragem, muitas vezes não tem a coragem de dizer que está mal, ela não entende por que ela está mal, e aí parte para uma depressão. Então, a diferença entre baby blues, que ocorre nos primeiros dias após o parto, e a depressão pós-parto é o tempo. Então, guardem sempre isso em mente, que é o tempo. Você está mais de 2 semanas mal, um pouco mais do que isso, é hora de buscar ajuda, é hora de acionar a rede de apoio, de realmente alertar que precisa da ajuda. Mas, como eu disse, a mulher nem sempre ela tem essa coragem, né? Porque ela vai estar triste se o bebê nasceu saudável, se o bebê foi para casa, se está tudo bem com o bebê, com ela. Então, assim, é bem difícil atravessar essa fase para a mulher, a gestante, as puérperas, né? Então, assim, pode Rayane, falar. é interessante também a gente só lembrar que, assim, é o tempo, mas também a intensidade, né, desses Isso. sintomas. Porque na depressão pós-parto é tudo muito mais crônico, né? Como você mesmo disse, um sentimento que ele não tem a sensação de não passar, ele fica vindo e revisitando o tempo todo. O baby blues, ele pode ir, na verdade, até aproximadamente 45 dias, porque é exatamente esses primeiros 40 dias de adaptação, né, dessa mulher. Aí passou disso, é interessante sim fazer triagem para sintomas de depressão pós-parto, né? Muito Isso. interessante. Uhum. Exatamente. E o conhecimento, né, é tudo, né? Quando a mulher é bem informada, ela sabe disso, ela sabe a diferença entre baby blues, depressão pós-parto, né? O desespero, ele já vai sendo cessado, ela não vai entrar em pânico lá no segundo dia com o bebezinho mal, chorando, com raiva. Ela vai entender que as alterações hormonais, que tem a ver com essa fase mesmo. Porque a ansiedade nada mais é que o medo do desconhecido, né? Então, quando eu não tenho essas informações, me parece que só eu passo por essa condição dessa forma, mas não necessariamente, né? Exatamente. E aqui tem uma ilustraçãozinha, né, dos sintomas do baby blues e a depressão pós-parto. Então, no baby blues, os sintomas é uma preocupação excessiva com a saúde do bebê, ansiedade, nervosismo, dificuldade de se concentrar, cansaço, dificuldade para dormir e choro sem motivo. Então, é aquela estabilidade emocional, né, que a gente falou antes. E na depressão pós-parto, é uma tristeza constante, sentimento de culpa, autoestima baixa, desânimo, cansaço extremo, pouco ou nenhum interesse pelo bebê, incapacidade de cuidar de si mesma, falta de apetite, o medo de ficar sozinha, também tem insônia e falta de prazer nas atividades diárias. E aí, como a Thais falou, né, os sintomas são bem mais intensos, são num grau muito maior do que no baby blues, e não vai passar, não passa, não melhora. Ela fica triste, tá triste e segue triste. Tem só outra observaçãozinha, Rainer, aqui quando você fala, né? Pouco ou nenhum interesse pelo bebê. Às vezes, uma depressão mais severa realmente faz com que ela não tenha o interesse, mas por conta da condição. Isso. Só que raramente as mulheres com depressão pós-parto elas rejeitam ou tem, né, assim, ou é porque elas querem ter pouco interesse pelo bebê. Mas é porque Uhum. a depressão, os sintomas da depressão deixam essa mulher sem energia para investir no vínculo afetivo com essa criança. Então, é mais uma questão mesmo da condição de saúde, né, mental, enfim, da mãe, que a impossibilita nos cuidados com o bebê do que propriamente, né, assim, mulheres com depressão geralmente rejeitam a criança. Então, assim, raramente isso acontece. É mais Uhum. realmente por conta do desânimo, do cansaço, que é muito crônico, muito intenso, que faz com que essas mulheres, muitas vezes, elas, né, estimulem pouco essas crianças. Uhum. Sim, exatamente. Até numa depressão que não é no pós-parto, né? Tem essas características. A pessoa ela perde a vontade da vida, então nada tá bom. Não, nada, não importa o que ela faça, até coisas que ela gosta, perde o prazer, o interesse. E aí não é por conta do bebê, é por conta da condição psíquica que ela está vivendo.
né? Então, vocês que têm rede de apoio, precisam acionar essa rede de apoio, né? A gente que está lidando com alguém nessa condição, precisa observar essa mãe, observar o que está acontecendo, como que está o investimento de tempo, como que está a disposição com o bebê, né? Para poder ajudar. E aqui, né, também gostaria de falar que é importante ressaltar que muitas mulheres com depressão perinatal não revelaram seus sintomas depressivos antes. Com o quê? Receio de estigmatização. Então, ela tinha receio de falar que estava triste ou que estava vivenciando esse momento por conta de julgamento, de opiniões alheias, ou muitas vezes crítica. Então, ela não fala nada, ela não demonstra, né? E aí aqui é a importância da rede de apoio. Então, o que é uma rede de apoio, né? São pessoas próximas ao casal que contribuem com os cuidados do bebê. Então, qual é o papel de uma rede de apoio? Nada mais é do que ajudar, do que demonstrar que está ali para cuidar, para servir. Então, entendendo que a puérpera ela precisa de um momento só para si, que o casal também precisa. Então, a rede de apoio é alguém que vai oferecer para cuidar do bebê, que vai visitar a puérpera e vai fazer uma comida, limpar a casa, vai dar atenção para o neném e para a mãe descansar um pouco. Então, é muito importante ter essa rede de apoio, né? Faz toda a diferença no puerpério. E aí, aqui foi uma reportagem que eu também gostaria... Quer falar, Thaís? É rapidinho, é porque eu estava, inclusive, lá no Eu Mãe, foi interessante, nós recebemos uma gestante que o casal, e aí me lembrou muito isso que você falou, da importância também da gente estender essa ideia da rede de apoio para além das pessoas próximas e também dos familiares. Porque esse casal, por exemplo, que está aqui em Fortaleza, eles são de outro estado, estão aqui e eles não chegaram recentemente, né? E não têm familiares e não têm amigos. Então, quem que poderia ser essa rede de apoio? Grupos também, né, que essas mulheres podem estar participando, os profissionais também são rede de apoio, né? Então, assim, tem algumas ações também que a gente pode pensar um pouco mais além para que a gente possa trazer também essa rede de apoio de uma forma mais efetiva, porque nem sempre essa mulher vai ter o apoio, seja da família ou de amigos mais próximos, né? Então, assim, é interessante a gente considerar isso também. Exatamente, muito importante isso que você falou. Me lembrou de uma situação de uma pessoa que eu conheço que está realmente nesse contexto de mudar de cidade e aí ficou grávida. E é uma amiga. E aí o que ela fez? No pré-natal, ela fez amizade com outras mães e elas tiveram a ideia de criar um grupo. E aí criaram um grupo no WhatsApp e lá elas compartilham as experiências, oferecem ajuda, uma vai na casa da outra. Eu achei super legal que elas fizeram um encontro com os bebês e Perfeito. aí foi maior festa. Então, assim, as gestantes que estão ouvindo a gente, que não têm esses familiares ou amigos Sim. próximos, podem recorrer a isso. Tem isso acontecendo por aí, não é só aqui na minha cidade. Eu acredito que se você pesquisar no Instagram, grupos, voluntariado, né, igual o Nome Clinic, a gente é É, voluntariado, a gente é apoia essas verdade. mulheres, a É gente verdade. recebe, a gente é uma rede de apoio virtual, né? O Nami Clinic, ele acolhe virtualmente, a gente É está ali verdade. enquanto profissionais, e todo mundo voluntário, a gente faz porque ama, porque a É, gente quer espalhar essa ideia para o Brasil. é isso aí. E assim, porque assim, às vezes parece uma falta de esperança, né? A gente só falar, ah, não, mas pessoas próximas e família. E quem está fora desse contexto, Verdade. né? E outra Então, coisa, assim, é aquilo que a gente faz, assim, no Nome Clinic, quem não conhece, pode colocar lá @Nome Clinic, que nós temos algumas ideias, nós começamos agora por esse mês com essas palestras, né, com rodas, enfim. E a nossa ideia agora é trazer exatamente essas redes de conexões, né? Então, não só os atendimentos que as meninas maravilhosamente já fazem, então, para quem também está aqui e não me conhece, eu sou coordenadora do núcleo e sou supervisora das meninas também nesse projeto. Então, nós fazemos esse atendimento, né, a essas mulheres, a essas gestantes, essas puérperas, as mães de anjo, enfim, todas as famílias,
né? As mulheres que querem esse Exatamente. atendimento, elas recebem. Então, assim, agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar com grupos. Então, quem tiver interesse, pode se achegar lá, que vai ter grupos para gestantes, grupos de mães, né? Então, a gente vai fazer vivências. Então, vai ser uma experiência bem enriquecedora, pensando exatamente nessa rede de apoio, né? Para além de pessoas mais próximas só e familiares, porque a gente sabe que criar um filho que é uma aldeia, né? Como diz a literatura, né? Requer muito também, Exatamente. né? Com É. certeza, né? Dedicação de tempo, de vida, de tudo. E aí a gente está ali para isso, para acolher, né, de forma virtual. Então, se você está ouvindo a gente, vai ouvir depois, procurem conhecer esse trabalho, é muito interessante. Então, eu achei muito legal essa reportagem que eu li, está até aqui a fonte onde eu encontrei, no Bebê Abril. Eles fizeram uma reportagem, né, sobre os desafios do puerpério em tempos de pandemia. E eu achei super, super incrível falar sobre esse tema, né, no momento. A gente ainda está vivenciando a pandemia, não foi decretado o fim. Claro que, sim, as coisas em vários estados do Brasil estão melhorando por conta da vacina, mas a gente ainda está no contexto pandêmico. Então, quais são os desafios de um puerpério na pandemia? E aí, baseado nessa reportagem, que está até aqui a referência, você pode entrar lá, procurar, eles citam alguns exemplos dos desafios. E aí o tema é exatamente esse, solidão materna, 5 desafios enfrentados no puerpério por causa da pandemia. E aí eu trouxe para vocês. Então, o primeiro desafio é esse que eu falei anteriormente, que a Thaís acrescentou muito bem, sobre a ausência da rede de apoio presencial. Então, na pandemia, o puerpério foi vivido muito sozinho, né? Um momento que as mulheres não podiam receber visitas, não podiam receber visitas no hospital, depois em casa, por conta do bebê ainda não ter a vacina, a imunidade, por muitas razões, né? Por questão de segurança. Então, a primeira dificuldade no puerpério em tempos de pandemia foi a ausência da rede de apoio presencial. E aí, o segundo desafio, o desencontro do casal dentro da mesma casa. O que isso quer dizer? Lembra que lá no início eu falei que o bebê ele muda a rotina todinha de uma família, ele muda todo o contexto. E aí os casais enfrentaram essa dificuldade, né, de estar no mesmo ambiente, de ter que acordar cedo, ter a privação de sono. Então, isso foi o segundo desafio do puerpério em tempos de pandemia. Então, a convivência do casal dentro da mesma casa. E aí, aqui a terceira dificuldade, né, que estava nessa reportagem, a dificuldade para identificar o baby blues e a depressão pós-parto. Então, imagina você chegar no puerpério sem saber essa diferença. O que é baby blues? O que é depressão pós-parto? Será que eu estou deprimida já? Meu bebê acabou de chegar? O que está acontecendo? Então, segundo eles, né, a terceira dificuldade foi identificar isso, a diferença entre baby blues e depressão, né, pós-parto. E aí a quarta dificuldade, né, no puerpério em tempos de pandemia, a mudança de amizade. O que isso quer dizer, né? Porque a mulher ela está vivendo uma outra fase, agora a mãe, e as amigas solteiras, ou às vezes que não têm filho, não querem ter filhos, elas estão vivendo outra fase. E aí, quando a mulher está vivenciando a maternidade em tempos de pandemia, ela nem sempre vai ter o apoio de todas as amigas de antes. A rede de amigos vai mudar, né? Os assuntos vão mudar. Você vai falar sobre o bebê. Uma mulher, quando ela tá nessa fase de maternidade, ela quer falar o tempo todo da criança, ou quer falar da gestação, quer contar como que tá. Então, a mudança de amizade foi um desafio. Eu acredito que continua sendo e que sempre foi. Por conta disso, são fases diferentes, né? Alguém que não está vivenciando isso, de esperar um bebê chegar, não vai ficar o tempo todo ali, como é que tá o bebê, como é que tá aquilo? Vai mudar alguma coisa, mas não é porque ela deixou de ser sua amiga, deixou de te amar, é porque são fases, tempos e estações diferentes, né? Então, é exatamente por conta disso. E aí, o último que eles listaram foi a culpa, e ainda colocaram culpa sempre ela, né? Porque a mãe tem muito sentimento de culpa, de estar errando, o bebê está chorando porque será? Será que está com calor? Será que trocou a fralda? Então a mãe ela tem muito sentimento de culpa. E aí o psicólogo perinatal pode ajudar, né, a trazer um equilíbrio
para isso, né? Não vai, vou acabar com a culpa. Pode ser que ela chegue a um nível que não se torne mais angustiante, mas o psicólogo perinatal, ele auxilia a vivenciar esse momento com leveza, né? Sem aquele sentimento de, tá, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito, por quê? Um filho, ele não vem com manual de instrução, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tive uma professora na faculdade, Thaís, que ela sempre falava pra gente, o dia que vocês verem algum livro assim, como ser uma mãe tal, como criar seu filho, não sei o quê, Fuja. corre, corre. Elas falavam exatamente isso, nossos É, professores, corre. Porque não existe. Por é, mais que a gente tenha interesse nessa área de maternidade, de cuidar dessa mãe, a gente nunca vai dar um manual para vocês e falar, é, faz isso que é o melhor, faz aquilo que é o exatamente. melhor. Não É, existe. Não é uma receita de bolo que a perfeito, gente põe na internet. Como que eu faço uma torta e faz isso aqui? Então, perfeito. às vezes, as mulheres elas têm essa ideia sobre nós. Eu já Sim, atendi uma situação assim, que uma mãe ela tinha uma idealização que eu ia ali dar um checklist e ela sim, só ia arriscar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. que vai dar E tudo aí, certo. sim, e aí quando eu desconstruí que um psicólogo não faz isso, É, ela, como assim? Então, é, vocês fazem o quê? A gente exatamente. traz para a realidade, a gente traz É, essa mãe para a realidade dela. Porque perfeito. eu não tenho a mesma vida que a Thaís, a mesma vida que a Gabriele, que a Amanda. Eu vivo num contexto enquanto psicóloga, Thaís vive num contexto enquanto psicóloga. Então, eu jamais vou poder falar, Thaís, essa forma aqui é o certo. Não, não é, não tem isso. É. Então, não fique esperando isso de nós, E é enquanto aquela profissionais. coisa, né, Rayane, assim, não tem como ninguém ensinar ninguém a ser pai, a ser mãe do seu filho, só a Não, experiência que proporciona isso. Né? Então, vivenciando. assim, esse não é o nosso trabalho, porque inclusive tem gente que diz assim, antigamente não tinha isso, e agora a Aham, gente tem que ir até para psicólogo para saber cuidar e criar do filho. Não é isso. não, Você vai para ampliar os seus recursos internos e externos para você lidar melhor com os desafios da jornada. É totalmente diferente, até porque se nós chegássemos lá com esse checklist, não era nem nosso trabalho, né? não. Muito pelo contrário. É E para tem outra algo galera. que você fala, e tem algo que você fala que me chama muita atenção quando você traz esse quinto ponto da culpa sempre ela, porque o maior índice, né, para risco de adoecimento psíquico é exatamente quando essa mulher ela tem muitos sentimentos de culpa. Uhum. Então, onde é que ela vai poder trabalhar essas questões? Realmente, efetivamente, é com a ajuda do profissional. Então, não necessariamente essas mulheres estarão passando também por dificuldades emocionais, mas elas estarão indo para poder saber o que que acontece, o que que mais acontece nesse período, quais são as Uhum. possibilidades, né, quais são, vamos dizer assim, as intercorrências que são possíveis de acontecer para exatamente lidar com aquela questão do possível, não com o ideal, mas com o real e Uhum. o possível, né? Exatamente. E com as idealizações, né, Thaís? Porque ela passou os 9 meses idealizando, sonhando na Lua. Nada errado, faz parte, isso precisa mesmo acontecer. A questão é que às vezes isso vai para o extremo. Então a gente está numa era tecnológica de Instagram, que a mulher acaba de ter o bebê e está amamentando lindamente, sorrindo. E aí, quando é a minha vez de ter o meu bebê, tá doendo, eu tô sofrendo, eu tô desesperada, O que que tá acontecendo? Cadê meu sorriso, meu batom vermelho? Né? Minha unha pintada para o parto, muitas vezes não vai dar tempo de pintar a unha, não vai dar tempo de passar o batom. E aí aquilo já gera frustração. E ela já fica, poxa, mas comigo foi diferente. Gente, hoje em dia, eu até falei com a Thaís que eu ia tirar do slide as vias de parto, por conta do tempo, e também esse assunto é muito polêmico, né? Por conta do pessoal que levanta a bandeira. Eu não estou aqui para fazer, não é meu papel esse, mas as idealizações a respeito do parto também é um grande fator de risco para depressão pós-parto. Porque, eu queria tanto normal, a minha vizinha teve normal e comigo fui para cesariana. Demonizam cesariana, né? A gente está nada, assim, não estou aqui para falar o que é bom, o que é ruim, porque cada um sabe de si, mas eu estou dizendo que as mulheres estão entrando numa fase de extremismo. Mas eu não quero cesárea porque a violência obstétrica. Gente, cesárea salva a vida. Então, leia sobre isso, leia quais são as melhores vias de parto, leia o que é melhor para você, para o seu bebê. Mas o nosso papel é o quê? Trazer essa mulher para cá, para o agora. Falar assim, olha, pode ser diferente, pode ser que você precise de uma intervenção cirúrgica. Então, a gente está aqui para isso, para acolher.
Esse é o nosso papel. A gente não está aqui para escolher pela mulher, falar o que ela tem que fazer ou não tem que fazer, porque é subjetivo. E o que é subjetivo? Cada um sabe de si, cada um sabe da sua vida, o que é melhor para você. Então, o objetivo, né, de ajudar a sociedade a lidar com a pandemia, pesquisadores do Laboratório de Estudos de Pesquisa em Desenvolvimento de Saúde Mental Materna, eles prepararam uma cartilha, e essa cartilha é muito, muito legal, que fala sobre a psicovid. Essa cartilha, desculpa, ela fala sobre a maternidade, né, os primeiros cuidados com o bebê, como que é ter um bebê em tempos de pandemia, e você pode acessar, é só você pesquisar lá no Google sobre essa cartilha, que você vai encontrar. Então, tá até aqui, ó, cartilha, você pesquisa lá, cartilha maternidade em tempos de Covid. E aí lá fala como enfrentar a pandemia quando sou mãe de um bebê menor de 6 meses. Então, fala muitas coisas interessantes sobre esse assunto. Se você tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais, está disponível lá no Google. É só pesquisar aqui, como eu destaquei, que você vai encontrar. Ou se alguém quiser, pode me procurar na rede social. Meu Instagram é @pcehayerdi, ou vocês podem mandar mensagem para mim ou para a Thaís, no Instagram da Thaís, que eu passo para ela e a gente disponibiliza a cartilha, que está na internet. Então, eu coloquei um slide só para isso, né? Que é muito importante a gente não generalizar, dizendo que todas as puérperas vão encontrar dificuldade e sofrimento nessa fase. Eu lembro que isso daqui eu fui orientada no meu TCC, né, pela a minha orientadora, e a Thaís também me ajudou nesse quesito. Por quê? Quando eu comecei a estudar sobre o tema, eu pensava que era todo mundo. Eu pensava que todas as mulheres no puerpério iam sofrer, iam precisar de psicologia, iam ficar mal, idealizar e sofrer com as idealizações. E aí, né, minha orientadora falou assim, olha, não generaliza. Quando você for falar para esse público, lembra de não generalizar e dizer para elas que não é com todo mundo, que não é assim, é como uma doença, sabe? Cada um enfrenta de um jeito uma doença. Então, não pode falar, tá gripado, tá muito mal, tá ruim, tá isso, tá aquilo. Ah, fulano tá forte. Então, assim, é de cada um. Cada um vai sentir esse momento, vai vivenciar de uma forma. Cada um vai experimentar como é vivendo. Né? Igual dirigir. A gente sabe os passos, mas a gente só dirige dirigindo. Né? Parece até redundante, é redundante. Mas se a Thaís falar assim para mim, ó, você tem que ligar o carro, pisar na embreagem, passar primeiro, olhar para fora, eu vou pensar isso aqui, não vou, eu tenho que fazer, né? Para dar certo, eu tenho que fazer. Para o carro andar, eu tenho que viver. Então, a gente não pode generalizar. Eu queria trazer leveza sempre que eu falo desse assunto. Eu me preocupo com o tom que eu vou usar, eu me preocupo com o que eu vou falar. Tenho temor no meu coração, porque já é uma fase delicada e eu não estou aqui para atacar o terror, falar, vocês têm que procurar psicólogo, não sei o quê. Não é nosso papel. Tudo que a gente faz é com o coração, né? O Nami Clinic é a prova disso, porque nenhuma de nós recebe para fazer isso, a gente disponibiliza agenda, tempo, se dedica. Thaís também, como supervisora, ela dá a supervisão para a gente com o tempo dela. Então, a gente não está aqui para fazer propaganda, ó, vocês têm que ir para a psicologia perinatal, toda gestação é de risco, não sei o quê. Não, não. Muita calma nessa hora. A gente está aqui para trazer conhecimentos técnicos, científicos, possibilidades, para dizer que a psicologia tem uma área dedicada a isso, graças às precursoras que abriram caminhos, graças às pessoas que se dedicaram a esse assunto. Por quê? Na faculdade de psicologia a gente vê sobre infância, adolescência, vida adulta, juventude, mas e o antes? Como que esse bebê foi gerado, foi recebido, em que ambiente, como que estava a saúde dessa mãe? Então, todos os psicólogos perinatais se dedicam a isso, a cuidado emocional da mãe, a cuidado emocional dessa mulher que vai viver a maternidade. E aí... Então, para cada mulher, o puerpério ele acontece de uma forma subjetiva, como eu falei muitas vezes, mas tendo em comum o processo de mudanças e readaptações que são iguais para todos. Quando falo em comum o processo de mudanças que são iguais, está falando da alta hospitalar, que normalmente segue um padrão, está falando da chegada com o bebê. Todas as mulheres vão chegar em casa com o bebê e vão falar, e agora? Então, é um padrão que acontece.
né? Aquilo vai ser de cada forma para uma? Vai. Mas é um padrão que acontece no pós-parto. E aí, algumas mulheres podem vivenciar um sentimento de plenitude, enquanto outras atravessam estados de angústia. Então, umas vão estar felizes e contentes, né? Igual a princesa saiu com o bebezinho dela lá na mídia, toda linda, horas depois de ter o filho, e outras vão estar desesperadas, morrendo de dor, não quer receber visita, não quer saber de nada, ou então estão se sentindo mal. Então, cada um vai viver de uma forma, cada uma. Né? Então, dessa forma, para aquelas que não se sentem emocionalmente aptas a vivenciar esse novo momento, as intervenções feitas por profissionais de psicologia proporcionam muitos benefícios, possibilidades de quê? Um processo menos conturbado. Então, a gente está ali para estender a mão, a gente está ali para acolher esse momento, para servir, para ajudar, mas não com ajudas assim de achismo, porque isso já tem muito na gravidez, no puerpério, no parto. A gente está ali para acolher, para, embasada cientificamente na psicologia, ajudar a dar um suporte para que isso seja o mais leve possível. Então, as transformações psíquicas na gravidez são tão intensas quanto as corporais, embora nem sempre visíveis no pré-natal e menos compreendidas no puerpério. Então, lembra que eu falei lá no início, né? O corpo muda, a mente também. Mas nem sempre as mudanças da mente são compreendidas como as mudanças do corpo. E aí aquela mulher está diferente e ninguém entende. Mas espera aí, ela está gerando uma vida, ela está vivendo idealizações, ela está pensando como que vai ser aquele bebê e tudo mais. E aí, segundo a Associação, né, de Psiquiatria, 50% dos episódios de depressão que ocorrem no puerpério se desenvolveram no início da gravidez. Então, lá no início, quando aquela mulher já começou aquela gestação com conflito, está se sentindo mal, não está bem, já precisa ser um alerta para ela buscar, porque um profissional de saúde mental da área perinatal, buscar ajuda, quando vê que alguma coisa ali está fora do esperado, ou ela não está bem com ela mesma, já é um alerta lá no início que alguma coisa, né? Tudo que começa pequeno fica grande. Se a gente não cuidar, amplia, né? Fica muito maior. E aí podemos, então, considerar que o acompanhamento psicológico junto a gestantes e puérperas apresenta resultados positivos, além de ser de grande relevância para a saúde mental do bebê e da mulher. Então, é isso. Termino aqui com esse neném fofinho. Eu aprendi isso com a Thaís, que nos slides dela, ela sempre bota um nenenzinho para a gente morrer de fofura. E eu quis colocar no meu. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre esse tema que é tão amplo, que exige muita dedicação, muito estudo. A gente tem sempre que se atualizar na área, tem sempre que estar buscando conhecimento, né? Nada aqui que eu falei da nossa cabeça, nada que a Thay tirou da cabeça dela. Não. A gente sentou, leu, se capacitou, né? No Imersão, a gente passou 3 dias inteiros ali, estudando sobre isso, ouvindo sobre isso, respirando isso. E quem tem vontade de fazer, né? Eu vou aqui fazer uma propaganda. Thaís não me pediu, mas eu não posso deixar de falar o quanto foi rico para mim ser aluna do Imersão, o quanto me deu autoridade na área, o quanto eu falo disso com prazer, com segurança. Eu estou aqui sempre com a Thaís por trás, eu mando mensagem, falo, Thaís, vê esses slides para mim, Thaís, isso daqui. E ela sempre corrige com amor absurdo, a gente nem se conhece pessoalmente, porque ela mora num estado e eu em outro, mas é como se a gente estivesse perto. E ela sempre atenciosa, olha, minha querida, muda isso, que tal fazer isso? Então, assim, é muito bom a gente estar perto de profissionais da área que querem a mesma causa que a gente quer, ver mulheres bem, ver uma geração de bebês bem e automaticamente crianças bem, porque quando a mulher está bem, a mãe está bem, o bebê está bem, a criança está bem, o adulto está bem, tudo começa lá atrás. Né? Lembra? Tudo que é pequeno fica grande. Então, a gente começou pequenininho, uma semente, e cresce. Né? Então, é muito importante a gente estar envolvido nessa área com pessoas que levam a sério esse trabalho. A Thaís é muito comprometida com a ética. Quando ela vê alguma coisinha assim fora, ela, opa, volta para cá, é assim que faz.
E nada assim com orgulho, soberba. O celular dela é disponível. Se você é estudante, pode fazer sem medo a imersão. Que maravilha teu relato, viu, Raia? Deixa eu ver se eu consigo aqui só tirar um pouquinho a tela. Peraí. Acho que eu consegui, né? Pronto. Tirou. Que maravilha teu relato, né, Rayane? Porque o que a gente faz, na verdade, no nosso trabalho, é tudo com base no comprometimento, né? No comprometimento Uhum. com a saúde emocional, com a saúde mental, com a saúde global também, porque quando a gente cuida dessa saúde mental materna, a gente está cuidando de gerações presentes e futuras também, né? Nós sabemos o quanto a saúde emocional da mãe impacta diretamente no desenvolvimento, sobretudo físico, psicológico e mental também dessa criança, né? Então, Uhum. obviamente que não é para a gente assim fazer um alarde e trazer mais ansiedade para um período que já é de ansiedade naturais, né? Ansiedades que Isso. acontecem. Mas sim, a gente precisa ter a conscientização que nós temos um número muito alto de mulheres com alterações emocionais significativas. E isso precisa ser olhado para que minimamente a gente consiga aí estabilizar esses números e trabalhar de uma forma mais efetiva também, né? Então, assim, Uhum. fico muito feliz, muito obrigada por disponibilizar teu precioso tempo, né, assim, em prol de saúde mental materna, por Uhum. você estar lá no Nome Clinic, no projeto Conexão Materna. É um prazer. Então, assim, é maravilhoso, assim, a gente vê o quanto as mulheres também estão correndo atrás, estão querendo mais saúde emocional, querendo mais esse cuidado, esse equilíbrio. Então, assim, é maravilhoso poder ver esse movimento todo, né? Que é o que a gente está Uhum. fazendo aqui também. E para nós finalizarmos, né, aqui a nossa maravilhosa palestra com a Rayane, eu vou deixar de indicação esses dois queridos, ó, que é o Eu Grávida e o Papo de Parto. Então, quem está aqui, quem vai assistir a gravação depois, se for estudante, se for profissional, adquiram. Se for gestante, puérpera, também tem outros para o puerpério, porque eles foram recursos desenvolvidos frutos de pré-natal psicológico. Então, tem várias reflexões, né, várias questões que vocês podem pensar um pouquinho mais para poder se conhecerem melhor, conhecerem um pouco mais o paciente, o cliente de vocês, então vale muito a pena. Thaís, onde é que eu encontro? Só vocês irem lá no meu perfil, psicóloga Thaís Siqueira, vai ter o link lá para que vocês possam estar acessando esses recursos, tá bom? Então, vou deixar disponível, né, o @namiclinic, o psicóloga Thaís Siqueira, o da Rayane também. Repita aí, Rayane, para nós. É @psi_hayerd. Pronto. E Aí vocês aí, já podem me procurar lá, qualquer dúvida, pronto, isso. comentário. Quiserem comentar mais alguma coisa, não sei se alguém quer trazer mais alguma questão, mas de toda forma também já vou agradecendo a todas as inscrições, né? A gente sabe que às vezes o horário não é para uns ou para outros, mas a gente acaba disponibilizando depois para vocês poderem também assistir, tá? Mas, Isso. Rayane, novamente, obrigada, minha querida, pela tua brilhante contribuição. Foi ótimo esse Obrigada. momento aqui com a gente, né? E a gente vai pensar em projetos Obrigada. futuros também para que a gente possa aí beneficiar o maior número de mulheres e famílias que a gente conseguir também, né? Com Então certeza, é é uma causa de todas nós, né? isso aí, vamos junto que vai dando certo. De pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo atingir esse objetivo maior, né? Com certeza. Então é isso. Um beijo grande para todos vocês Beijo. e até a próxima. Obrigada. Até. Tchau. Gabriele colocou ótima palestra, adorei, parabéns. Obrigada, viu? Obrigada, Gabriele. Foi ótimo. Beijão e tudo de bom. Beijo. Obrigada, Thaís, por tudo. Tchau, minha querida, até a próxima. Até.